E eu sou muito feliz como mãe. Não é uma coisa que aconteceu em minha vida, um dom que Deus me deu, um privilégio, uma oportunidade de eu ser mãe. E foi uma coisa que eu nunca me arrependi, nem me arrependo, porque não existe ex-mãe e nem ex-filho. Glória a Deus. Igreja de pé, com reverência à palavra do Senhor, abra as nossas Bíblias. O tempo não espera, é corrido, mas hoje é sábado, hoje é 30 de abril, 30 de maio, glória a Deus. Então não vamos ter pressa, porque amanhã é domingo. Então vamos ficar na presença do Senhor, e eu vou até onde o Espírito Santo me ordenar. E a pastora me convidou para estar aqui dia 30. Dia 30 e até que data? O relógio vira para que horas? Então fica descansado. Descansa teu coração e não tenha pressa, porque Deus quer falar. Deixa seus ouvidos sensíveis à voz de Deus, porque Ele permanece na casa, e o anjo está passeando aqui, e só vai receber aquele que está ligado. E Ele tem vitória, e Ele tem cura, e Ele tem libertação, e Ele tem transformação, e Ele tem restauração. Aravacéria, oh, decanta lá. Êxodo capítulo 2, segundo livro da Bíblia. Glória a Jesus. Eu sinto Ele aqui. Quem pediu para ser curado vai ser curado. Quem pediu para ser renovado vai ser renovado. Quem pediu para ser transformado vai ser transformado, porque Ele já chegou. Ele já chegou, Aracame vai nele. Ele já chegou e se encontra em nosso meio. Só recebe quem está ligado. Só recebe quem está ligado. Oh, glória a Deus. Êxodo capítulo 2. Vamos ler a palavra do Senhor. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Diga, 3 meses. 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, ela o cafetou com betume e pinche, e pondo nele o menino, lançou-se no carriçal da beira do rio. E a irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder. E desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou-se sua criada e o tomou. E abrindo, viu a criança, eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que a sirva de ama e lhe dê e crie a criança? Ela respondeu: vá, chame. E saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Podeis assentar, glorificando o nome santo do Senhor. E chamou a menina, a mãe do menino, para que eu crie, para que eu amamente. Oh, louvado seja Deus. Como hoje é um culto alusivo, voltado para as mães, nesta noite eu orei ao Espírito Santo de Deus, e pedi uma palavra que ela encaixasse na igreja toda, porque tem os varões, tem os filhos, e tem as mães que se encontram na casa. Oh, glória a Deus. E esta história, já vamos dar um tema para ela. É uma mãe corajosa. Diga, mãe corajosa. Joquebede, uma mãe corajosa. Joquebede significa Deus é glória. Oh, glória. Oh, glória a Deus. A igreja glorifica. Oh, glória. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Em uma era difícil, Joquebede gerou. Oh, glória a Deus. E nós analisamos para os dias atuais, 2026, século 21, que era difícil de se gerar, não é verdade? Que era difícil de criar filhos. Mas quando nós vamos para o Antigo Testamento, que era difícil também. Faraó, como rei do Egito, ele deu uma ordem para que todos os meninos que nascessem fossem mortos. Deu para as parteiras: vão fazer o parto, observa o sexo. Se for menino, mata. Mas as parteiras não obedeceram, desobedeceram ao rei. E ele disse: agora vou dar outra ordem, outro decreto, e vou colocar os vigias, vou colocar os guardas, para ficar atento, observando
Toda mulher que der a luz e for um menino, lança ele no rio Nilo. E Joquebede estava gestante. Fico eu imaginando a situação, como se encontrava o emocional, porque nós mulheres enfrentamos batalha emocional, batalha espiritual, batalha hormonal, e a mulher em situação de gestação, carregando o filho 9 meses, com a imunidade baixíssima, recebendo uma notícia dessa: se for menino vai ser lançado no rio Nilo. Naquela época não existia ultrassonografia, só sabia na hora que nascesse. Joquebede já tinha 2 filhos, Arão e Miriam. Esse era seu 3º filho, em uma era difícil de se gerar. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Fico eu imaginando Joquebede carregando aquela gravidez e o menino, e chegou o dia de dar a luz e o menino nasceu. Quando Arão olha, menino, e agora? Menino, se fosse nos dias atuais, mães atuais, ficaria o quê? O espírito da depressão já tomava conta. A depressão pós-parto já tomava conta, já invadia. Mas nós analisamos, e você vai ler em casa com calma. E Joquebede, ela não temeu. O seu esposo Arão também não temeu, para fazer demonstração, para que a sociedade, a vizinhança viesse saber que era um menino. E eles tentaram esconder. Com muita sabedoria, tentaram esconder aquele menino, para que os vigias, ninguém escutasse choro de bebê naquela casa. Porque se os guardas escutassem, tem menino nessa casa, o que é? É uma menina ou um menino? O menino tinha que ser lançado no rio, porque era decreto, era lei, era ordem do rei Faraó. E eu fico imaginando a sabedoria que Deus deu a Joquebede e a seu esposo Arão, todos da família de casa. Fico eu imaginando que Miriam, a Bíblia diz que ela tocava, Miriam dançava, Miriam cantava, isso tudo para esconder o choro do menino, porque é impossível, é difícil um recém-nascido ele não chorar, principalmente nos primeiros 3 meses, quando a criança tem aquelas cólicas, ele chora, porque chora mesmo. E uma criança quando nasce já é ordem, já é diagnosticada na maternidade, ela tem que chorar, o médico tem que escutar o choro do bebê quando ele nasce, para saber como é que está aquela criança, aquele bebê. Se é uma criança saudável, já é diagnosticada já pelo primeiro choro. E aquele menino não podia chorar, porque não é proibido por conta do sexo dele, se descobrisse em ser lançado no rio Nilo, ser comido pelos crocodilos, pelos jacarés. Aleluia, Deus! Mas Joquebede, com toda a astúcia, com toda a ousadia do Espírito Santo, ela escondeu. E nós analisamos, quando nós estudamos e lemos, Moisés, ele era pesado em língua. Imaginando, a gente vai analisar. Eu já vi muitos teólogos dizer que isso tudo foi porque Moisés não chorou nos seus primeiros 3 meses. Era proibido ele chorar. Quando Deus falou: Moisés, vai tirar esse povo do Egito, Deus disse: Senhor, porque não manda outro? Eu não sei falar, eu sou pesado em língua. O Senhor: Moisés, eu sou contigo, e eu lhe ensinarei o que é de falar, somente abra a tua boca. E a Bíblia diz que o menino chegou, completou os 3 meses e não podia mais guardar aquele menino. Não tinha mais como esconder aquele menino. E Deus deu estratégia e sabedoria a Joquebede. Que estratégia, pastora Maria? Ela fez um cestinho e ela pichou. Ficou imaginando que seja daquele material, aquele material que ele não entra água. Esqueci agora o nome, mas a Bíblia diz que ela pichou, né? Rebocou aquele cestinho para que não entrasse água. De um material de junco. O junco é um material que é uma planta, tipo um capim, que ele nasce dentro da água. Então já é da água. Deus foi dando estratégia a ela. Ela fez aquele cestinho para guardar o seu filho, colocou lá e saiu com aquele menino para colocar lá no rio. Era o tempo, não podia mais esconder. Oh, aleluia. E fico eu imaginando a sua vizinhança, Joquebede, o menino, lá vai ela colocar lá no rio. Aquele menino está sendo levado para a morte. Não, aquele menino foi levado para o propósito. Eita glória! Oh, glória a Jesus. Foi levado para o propósito divino. Joquebede, Deus fez dela gerar, permitiu aquele menino nascer, não só para ser o defensor da sua casa, mas como o defensor do seu povo. Foi uma grande esperança para o povo de
céu o que Joquebede estava gerando e colocando lá naquele rio. Um menino com propósito, um menino amado pelos seus pais, um menino criado pela filha do rei, a princesa, porque filha de rei é princesa, uma mulher do coração generoso, do coração bondoso. Ela foi usada por Deus para enxergar Moisés lá naquele rio. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, de que a filha de Faraó foi usada por Deus. Olha lá, tem um menino agora, no momento. Ela foi se banhar na hora certa. O rio Nilo, ele tinha um lado que era do povo se banhar, e outro lado era dos comerciantes, onde ali se comercializava, haveria troca, compra e venda de animais, mas ela estava num lado, num lugar turístico, num lugar de banho. E Joquebede, com toda a astúcia e ousadia do Espírito Santo, colocou o menino lá. Mas ela jogou o menino de qualquer jeito? A Bíblia diz que não. Ela colocou com cuidado nas margens, na beira do rio. E o menino chorava. E uma das donzelas que estava mais a princesa viu o menino. Oh, glória a Jesus. E quando elas olharam, o menino era feio, assim que a Bíblia diz? Não, o menino era formoso, um menino belo, que encheu os olhos da princesa. E ela disse: eu vou criar esse menino. Já em seu coração já começou a amar. Mas como? O menino chorava, o menino precisava ser amamentado. E a Bíblia diz que quando ela olhou para o menino, ela disse: é filho de uma hebreia. Esse menino é de hebreia. Esse menino é diferente. Aleluia. Mas eu vou criar, eu vou adotá-lo. Miriam escondida, observando, porque o apóstolo Paulo ele mesmo fala: quando eu era menino, eu falava com o menino, andava com o menino, brincava com o menino. Então Miriam era menina, ela podia ficar ali, porque menino é menino. A gente não dá muita importância, nem muita atenção para as astúcias, as travessias das crianças. Miriam foi lá e disse: você quer que eu chame uma ama para amamentar esse menino? Para que ela vai e chame. E a Bíblia diz que Joquebede, além de amamentar esse menino, além de criar, ela também foi recebido salário para ela. Ela pagou salário. Joquebede não tomou conta do seu próprio filho de graça, não. Foi com salário pago pela filha do rei, pela princesa do rei. Eu, Deus, diz nesta noite para você, mãe que está aqui, porque está preocupada? Porque está preocupada? Porque Deus tem propósito para o teu filho. Deus tem propósito para o teu filho. Por isso não tema, não te assombre, porque Deus é contigo. Não fique perturbado o teu coração. Crê no Deus a quem você serve. O teu filho não está servindo a Deus agora, mas apresenta a Ele, consagra a Ele, porque tem propósito divino para a tua casa, tem propósito divino para a tua família. Então consagra os teus planos a Deus, eles serão todos bem-sucedidos. Uma mãe corajosa, ela não levou o filho para a morte, ela levou o filho para o propósito divino. Um menino que trouxe esperança. E a Bíblia diz que Moisés cresceu. Ele foi doutrinado pela doutrina santa de sua mãe. E quando chegou o tempo adequado, o tempo certo, ele foi lá para o palácio. Mas como Moisés, ele foi criado na doutrina, cresceu na graça e no conhecimento, ele não se acostumou em desfrutar das guloseimas, em desfrutar do palácio, do conforto do palácio. Ele preferiu estar no meio do seu povo. Ei, quem é luz, ela não tem comunhão com as trevas. A luz, ela não tem comunhão com as trevas. Moisés, ele não se acostumou, mesmo com todo o conforto do palácio, mas ele preferiu estar no meio do seu povo. Oh, louvado seja Deus. E foi aí quando Deus o escolheu para trazer a salvação, a esperança para o povo de Israel, que estava sendo massacrado, que estava sendo escravizado. Ei, para tudo Deus tem um propósito. Ei, está difícil lá na tua casa, aguarde só mais um pouquinho. Ei, vença esse processo, suporte esse processo, para você viver o propósito. Deus tinha revelado o propósito, mas o processo Deus não tinha revelado para Joquebede, e nem para Moisés depois de adulto. Deus diz: Moisés, você vai trazer esperança, você vai libertar esse povo do Egito, Moisés. Deus revelou a ele o propósito, mas o processo não.
Moisés teve que enfrentar processo, teve que enfrentar Faraó. Oh, louvado seja Deus. E qual é o Faraó que você tem que enfrentar lá na tua casa? E você como mãe, qual é o Faraó que você tem que enfrentar lá na tua casa? Qual é o Faraó? Para a libertação dos teus filhos, para a salvação dos teus filhos, qual é o Faraó que você tem que enfrentar? Joquebede enfrentou com sabedoria, com ousadia do Espírito Santo. Ela enfrentou aquele processo e foi vitoriosa. E não é diferente para você, mãe, que está aqui nesta noite. Não vai ser diferente para você, filho, ser exemplo. Não vai ser diferente para você honrar o teu pai e a tua mãe, para ser bem sucedido na vida, para ter um futuro brilhante. Você já observou que filho que honra pai e mãe, ele tem um futuro brilhante, né, pastor? Observe o sepultamento, os enterros que está acontecendo, da juventude que está morrendo. Puxa o currículo deles. É filho que honra pai? É filho que honra mãe? Não. Olha o número de jovens que está descendo a sepultura. O número de jovens que estão lá encarcerados. É muitos. E observe, é jovem que obedeceram seus pais? Muitos não. Jovens que desobedeceram, filhos rebeldes, muitos têm pagado com a vida, e outros têm pagado um preço alto, porque não honra pai, não honra mãe. Muitos estão lá, porque aprenderam com seus pais, foram mães e pais que não deram exemplo, mas Deus está aqui nesta noite dizendo que você precisa ser espelho para seus filhos. Que nós como mãe precisamos ser espelho para os nossos filhos. E o espelho, para ele ser útil, ele precisa estar limpo. Porque se o espelho tiver mancha, a imagem é embaçada. E para ele ter utilidade, ele é mudo, mas ele mostra uma coisa interessante. O espelho, ele é mudo, mas ele lhe mostra quem é você. Você observa no espelho onde é que estão os defeitos em você, onde é que precisa ser melhorado. E não adianta você ser espelho se você não tiver luz. Porque se você não tiver luz, você quando olhar no espelho, você não vai se enxergar. Porque você está na escuridão. Como é que você vai se enxergar? É necessário sermos espelho. Ei, nós mães, nossas filhas e nossos filhos. Ah, mas o pai é o cabeça, é verdade. Mas você observa que a mãe, ela tem 99% de autoridade, de ensinamento para os seus filhos. Porque muitas das vezes o pai é o provedor da casa, trabalha, é aquela correria, só chega à noite. Muitos pais trabalham, só chega final de semana. Muitos pais viajam, só chega de mês em mês, de 2 em 2 meses. E a responsabilidade toda é dada para a mãe. Verdade. Somos espelho para os nossos filhos. Somos luz para os nossos filhos. O que é que seu filho quer ser quando crescer? Você é exemplo para o seu filho. Você é exemplo para a sua filha. Para quando ela crescer, ela dizer, eu quero ser como minha mãe. Uma mulher de oração, uma mulher de fé, uma mulher virtuosa. E a palavra do Senhor, em Provérbios 14, o versículo 1, mulher virtuosa, mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola ela derruba com suas próprias mãos. Já lá em Provérbios 31, o versículo 10, a mulher sábia, mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor ele excede a mais finas joias. O valor da mulher virtuosa não é qualquer valor não, ele excede a mais finas joias. Você observa que joia é cara. 1 quilo de ouro, 1 grama de ouro, ele está ultrapassando de 800. É 1 grama, o que é 1 grama? 1 grama não é nada. E o nosso valor, o valor de uma mulher virtuosa, ele excede a mais finas joias. Glória a Deus! Ei, mulher, o seu valor excede a mais finas joias. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola, ela derruba com as suas próprias mãos. Quantas mães têm derrubado a sua casa com as suas próprias mães? Quantas mães têm amaldiçoado seus filhos, abrindo a sua boca e dizendo que ele não tem futuro, dizendo que ele não vale nada, dizendo que ele não presta, amaldiçoando. E a nossa boca tem
autoridade para abençoar e para amaldiçoar. Uma praga de mãe pega, viu? Verdade. Cuidado quando abrir a boca para falar com seus filhos. Mas esse menino é um pestinha. Você sabe o que é peste? É uma enfermidade que não tem cura. Mas é no diminutivo. É uma enfermidade que não tem cura. Ela pode começar pequena e crescer também. Verdade. Por isso, abra a tua boca com excelência, com sabedoria. Se não for para abençoar, também não abra. Porque o inimigo das nossas almas já está procurando somente uma brecha. É só uma brecha. Não precisa deixar uma valeta grande, não. É só uma brecha. Ele quer entrar e arrebentar. E precisamos estar atentos. Com quem é que nossos filhos andam? Com quem é que os nossos filhos estão, as nossas crianças estão conversando na internet? O que é que as nossas crianças estão assistindo? Estão entregando. É a correria, pastora. É a correria do dia a dia. Os nossos filhos estão sendo entregues a babá da internet, né? Que desenho estão assistindo? É desenho que edifica ou é desenho que já ensina ele a ser mau? Tem desenho que ensina a criança a aprender a matar. Ensina a criança a aprender a fumar. Já de criança, nós temos que estar atentos. Tem uns desenhos edificantes. Tem desenhos bíblicos edificantes. Você já observou? Tem midinho, aquele desenho do midinho. Quando você vai colocar, eu já vi. O meu neto, ele está assistindo agora, mas vou colocar midinho para você assistir, Isaac. Aí ele dizia, não é ruim. Sabe o que é isso? O adversário, Exumirim, para atrapalhar as crianças, para elas não assistir. Já coloca inquietação, diz que é ruim, porque é desenho bíblico. É desenho para edificação, para eles crescerem na graça. Mas é criança, pastora, não tem nada a ver. A criança tem a mente fértil. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ela crescer, ela não vai se esquecer. Você ensina a criança ela tem facilidade. O que ela aprende agora, ela não esquece nunca mais. Por isso que a Bíblia nos orienta. Ensina a criança a orar. Ensina a criança a ler a palavra. Começou a gaguejar, começou a soletrar, ensina. Vai ensinando. Quantos livros tem a Bíblia? Vai aprendendo aí. Aprenda a Bíblia. É um dever nosso ensinar. Ensina. Coloca o joelho no chão, ora, filho. Vai para a escola, ora. Antes de sair, peça livramento a Deus. A criança, ela tem que crescer na graça e no conhecimento. E esse é um papel nosso de mãe. Estamos preocupados em trabalhar para pagar colégio caríssimo. Vou dar melhor educação. E a educação espiritual? Olha aí. Em casa, nós estamos ali vendo, observando, e lá na escola estamos correndo risco. Os nossos filhos podem estar no melhor colégio, mas ele está correndo risco. Ele está correndo perigo lá. Por isso nós precisamos ensinar nossas crianças. Lá na escola ele tem que olhar para o menino que nasceu menino e quer ser menina e tem que respeitar. E na igreja não. Na igreja nós sabemos que Deus ensinou, que Deus criou o homem e a mulher, para eles casar e ser fecundos. Mas não o homem casar com homem e a mulher com mulher. Os nossos filhos estão correndo perigo lá na escola e nós precisamos ensinar lá fora na rua. O menino quer ser menina agora. Isso é normal? Isso é demônio. Isso não é normal. E nós temos que respeitar. Por quê? Porque senão vamos ser processados. Não é assim? Se nós fazer acepção, nós seremos processados. E nós temos que ter sabedoria para lidar com esse tipo de coisa. É lei. Já foi aprovado. Você pode chegar no cartório e fazer a união estável. Uma lei para ser liberado, para beneficiar a saúde. Para você conseguir uma cirurgia, você fica horas, dias, meses, anos. Mas essa lei, ela foi aprovada rapidamente. Levantaram um travesti para representar as mulheres do Brasil. E dá certo, uma pessoa que nunca pariu, que nunca sabe nem o que é a transformação do corpo para gerar, representar as mulheres. Nós temos que aceitar isso calados. E
E defender a palavra do Senhor, ficamos calados. Não queremos defender a palavra do Senhor. Ensinando as nossas crianças, isso nós estamos defendendo a palavra do Senhor. Levantando a bandeira, não podemos se calar. Temos que ser exemplo, temos que ser luz diante da humanidade. Foi para isso que Jesus nos chamou sede santo, porque também eu sou santo. Não podemos se calar diante das adversidades. Jesus vem aí, a contagem é regressiva e a igreja precisa estar atenta, porque nós já estamos vivendo os sinais da volta do Rei Jesus. Já estamos vivendo os sinais. A qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. É tempo da preparação para o arrebatamento. Não se preocupa, se prepara. Se prepara, porque Jesus vem aí. O amor é Senhor. Isso é sinais da volta do Rei. Desigualdade social, fome, terremoto, é filho contra pai, é pai contra filho. Você liga, abra a página de notícia, é cada notícia terrível, é cada notícia horrível. Não existe mais amor entre o próximo, não existe mais respeito entre pai e filho, entre filho e neto, entre neto e avô. E isso tudo, a palavra do Senhor fala lá em Mateus 24, que quando vocês virdes e ouvirdes essas coisas, não é para se assustar, é para se preparar, porque Jesus vem aí. Jesus vem aí. Ah, pastora, quando eu era criança eu ouvia falar a verdade. Eu também ouvia falar quando eu era criança. Ei, mas Jesus vem aí. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele não há de passar. Se prepara para encontrar com o teu Deus. Se prepara para encontrar com o teu Deus. Aleluia. Joquebede, uma mãe corajosa, diante das adversidades, ela não se prostrou, ela não temeu, ela educou seu filho na graça e no conhecimento. Outra mãe, com as mesmas características comum, ela criou seu filho não para ela, mas para Deus. Ana gerou seu filho com um propósito, não para ela, mas para entregar no altar do Senhor. Em dias difíceis também, perseguida pela sua rival, Ana pediu a Deus um filho, um varão, um menino, e Deus assim concedeu, não para ela, porque ela orava e pedia, ela orava de uma maneira errada, porque nós temos esse costume de orar pedindo bênção, é bênção para nós, para preencher o nosso eco. Quando Ana orava pedindo para ela, Deus não concedeu. Mas quando ela orou e pediu para Deus, Deus assim concedeu. Ei, peça com sabedoria. Peça com sabedoria. Peça para Deus libertar o seu filho. Peça para Deus transformar o seu filho. Peça, consagre, que Deus vai fazer. Ei, a Bíblia relata que quando Samuel foi desmamado, Ana fez um voto a Deus. Chegou o tempo de entregar Samuel no altar do Senhor. Quem era o pastor naquela época? O sacerdote Eli. Era para ser entregue a ele. E quem era o filho do sacerdote Eli? Hófni e Finéias. 2 jovens. Era de exemplo, pastor? Não tinha exemplo nenhum. Mas Ana fez um voto a Deus. Se fosse, olha, os dias atuais de hoje, eita, quanta desculpa das mães, viu? E eu vou entregar o meu filho nada. O pastor está um velho caducando. E os filhos dele? Meu Deus do céu, Deus me livre. Olhava para a situação do pastor, dos filhos do pastor, e não entregava os filhos no altar. Mas Ana, ela fez o voto e ela foi lá e entregou. Aleluia! Ela entregou o seu filho no altar do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Deus! Os filhos do sacerdote Hófni e Finéias morreram porque eram rebeldes, desobedientes, não honravam as coisas sagradas, um tecido sagrado. O sacerdote Eli, por sua velhice, também morreu por aceitar e passar a mão no pecado dos seus filhos. Olha aí. Eita, Deus grande e poderoso. Mas o filho de Ana, o qual ela fez um voto e entregou a Deus, ele foi juiz, sacerdote, teve um futuro brilhante. E entrega o teu filho ao Senhor. Consagra o seu filho ao Senhor. Independente da circunstância, independente das situações.
fez um voto, cumpra o voto que você fez. Não olhe para a circunstância, não dê desculpa, porque Deus, Ele não quer desculpa. Ele conhece, Ele nos conhece, foi Ele quem nos fez. Jeremias, no capítulo 1, ele diz: ei, antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, eu já lhe conhecia. Saberia qual seria o seu nome, e lhe chamei como profeta das nações. Eu vejo mãe aqui nesta noite com filhos aqui que é profeta das nações. Começa a educar o teu filho. Aravasséria de canta lamanai. Começa a ensinar o teu filho. Começa a corrigir o teu filho. Se for possível, usa a vara para corrigir o teu filho. É necessário dar limites. Estão vivendo uma geração que é necessário colocar limite e regras. Os filhos não querem mais respeitar os pais. As crianças não querem mais respeitar. Elas escolhem as roupas. Em vez da mãe escolher, eles quem escolhe. Quer comer o quê? É assim que agora, né? É assim que estamos educando, sim. Você quer comer o quê? Miojo. Meio-dia em ponto. Eu vou querer o almoço pronto. Eu vou querer, não quero que é carne, não. Eu vou querer salame. Ensina a criança no caminho que deve andar. Às vezes não tem, sai com uma louca para ir comprar na mercearia o almoço pronto em casa. Estamos educando nossos. É assim, nós somos criados assim. Geração que está ultrapassando os 70. Geração que olhava para o mais velho e respeitava. Estava um mais velho, um jovem sentado, se levantava e dava lugar para o idoso. E hoje se vê o idoso caído e pega o celular para filmar. Oh, Jesus. Em vez de ajudar, o celular para filmar. Que geração é essa? Que geração é essa? Nós éramos felizes e não sabíamos. Geração da tecnologia, mas tem que se avançar. Daniel diz: por se multiplicar, a ciência iria se multiplicar. A palavra do Senhor diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. A iniquidade aumentando e o amor esfriando. Mas nós, como remanescentes, nós, como mulheres sábias, mulheres virtuosas, a nossa casa tem que ser diferente. O lado cristão, digo lá em casa direto, a nossa casa tem que ser um pedacinho do céu. Ensinar nossos filhos a orar. Eu fui criada num lar, pela glória de Deus, eu louvo a Deus, que tinha culto de manhã e de noite. Antes de tomar café tinha oração, antes de almoçar tinha oração, e era oração 3 vezes o dia. Meu pai, minha mãe era quem puxava o carro, ela era a coluna espiritual da minha casa. Todos reunidos ali, tinha que cantar 2 ou 3 hinos da harpa e ler uma passagem, depois fazer uma oração. Antes de almoçar, tinha aquela oração. Minha mãe orava, aí eu criança, muitas vezes eu disse: misericórdia, mãe, que oração cumprida. E apresentava a vizinhança: Senhor, me não deixa faltar o pão de cada dia. E a gente hoje entende que coisa, a gente cresceu na graça e no conhecimento. Para a glória de Deus, os meus irmãos, todos que se afastaram, todos retornaram para a presença do Senhor. É como diz a palavra: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for grande não se desviará dele. Estava alguém doente, minha mãe: chega, coloca as mãos em cima, vamos orar. Para primeiro procurar o médico, tem que fazer a oração. Está alguém, eu lembro, Tiago 5, está alguém entre vós doente? Minha mãe abria a Bíblia logo e já ia falar esse texto. Está alguém entre vós doente? Chama o presbítero da igreja, unja com óleo. Minha mãe pega o óleo ali para ungir. Oração, a gente já crescia sabendo. Está doente, oração. Antes de sair de casa, oração. Livramento. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. E eu vejo Deus aqui dando livramento. Eu vejo Deus cortando o laço, quebrando a lança, para dar livramento a mães aqui nesta noite. Tem filho de mãe que está aqui nesta noite que teve livramento para seu filho. Sabe por quê? Foi a oração. O laço foi quebrado. O laço foi cortado e a lança foi quebrada. Foi livramento. E por que esse livramento? A oração. Joelho no chão, cova fechada, a bala foi perdida, não pegou, foi bala perdida, foi livramento,
Foi livramento de Deus, porque oração. Grande eficácia tem a oração do justo. Não pare de orar. Não pare de adorar. Não pare de consagrar. Levanta um jejum pela tua casa, mulher. Levanta um jejum pelos teus filhos. Pela libertação da tua casa. Pela libertação dos teus filhos. Não aceite. Não aceite os seus filhos lá naquela situação. Não aceite o teu filho com aquela amizade. Me diga com quem tu anda, que eu digo quem tu és. Cuidado, viu, com aquela amizade. Vai alertando o teu filho. Alerta a tua filha. Essa amizade aí, filha. Essa amizade aí você vai quebrar a cara. Mas a senhora não entende, sempre é assim. Ei, mas a sua mãe está dizendo que essa amizade aí não dá certo. Que essa amizade aí é sem futuro. Já começa a sair. Já começa a obedecer para que os seus dias se prolonguem. Assim o Senhor está dizendo nesta noite. Para que os seus dias se prolonguem, dê ouvido à voz de sua mãe. Tem filho aqui neste que está aqui, que é filho rebelde. Está desobedecendo, a sua mãe fala e você não dá ouvido. E o Senhor diz nesta noite: eu lhe trouxe você aqui para dizer: honra o teu pai, honra a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem. O recado está sendo dado. Para que os seus dias se prolonguem, honre o teu pai, honre a tua mãe. É mandamento. Ah, mas isso é coisa. Não. É mandamento divino. É mandamento bíblico. Isso é para a humanidade. Seja ele crente ou não. Seja ele católico. Seja qual for a religião dele. É mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe. Para que se prolongue os teus dias na terra. Aleluia. Que o Senhor teu Deus te dá. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Fica aí em pé, igreja. A levita, aquela que cantou, é Jana o nome dela? Louve ali, minha amada. Oh, glória a Jesus. Enquanto você louva, Deus vai cortando o laço, Deus vai quebrando a lança. Oh, aleluia. Enquanto você adora, Deus vai quebrando barreira. Oh, glória. Ele chamou para você adorar. Ele chamou para você cantar. Grandes coisas tem o Senhor para fazer, filho, através do louvor, através da tua vida. Você não está entendendo agora, mas vai entender lá na frente. E o Senhor disse: filha, foi eu quem te chamei. Foi eu quem te chamei e te remi. Te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Ainda este ano, aquela oração que você fez lá no quarto, o Senhor disse: vou lhe surpreender ainda este ano. Suíri canto devasso menarrar. Oh, glória a Jesus. O filho que está aqui nesta noite, sai do seu lugar enquanto ela está louvando e abraça a tua mãe. Peça perdão a ela. Diga a ela que o ama, que nunca mais você vai a responder e vai honrar, para que os seus dias se prolongam na terra. Decanta, lava assim. Came e vai nele, Deus de amor que está aqui nesta noite, aqui neste lugar. Começa a tocar, Senhor. Começa a tocar onde eu não posso tocar. Começa a fazer aquilo que eu não posso fazer. Vai cortando o laço, vai quebrando a lança. Oh, Deus amado e santo e poderoso. Aquela mãe que chegou aqui nesta noite, Pai, preocupada. Meu Deus amado, toca, Senhor. Vai tocando, abraça, Espírito Santo de Deus. Oh, Santo Espírito de Deus. Ah, Pai querido e amado, aquela maldição hereditária começa a cortar, meu Deus. Começa a desfazer. Maldição hereditária não sai do lugar. Ah, espírito de separação, meu Deus, corta, Pai. Eu já decreto agora, paralisa, neutraliza, na autoridade, no nome santo de Jesus, meu Deus. Ah, Jesus. Ah, Pai querido e santo e poderoso, Tu és grande, meu Deus, Tu és poderoso, Santo de Israel. Ah, Pai querido e amado, vai visitando, Pai, vai tocando em cada mãe aqui. Ah, Pai querido, a Tua igreja nesta noite, meu Deus. Aprenda a dobrar os seus joelhos, se não tem palavras, comece a chorar. Desse jeito, chora. Chora na presença. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende como você
Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus, Adora Ele, aleluia, adora Ele, que Jesus. Ele se encontra no Santo, recinto. santo, santo. Ele está cortando A igreja é espírito de adoração. Vai adorando a Ele, não pare de adorar. Aleluia, Ele Jesus. está cortando. É isso aí mesmo. Eita, glória. Pare de adorar. Chora, igreja. Escuta aí a mensagem. Oh glória! Oh glória! Adora Ele! O culto não terminou ainda não, igreja. Adore. E Ele ainda quer trabalhar sobre a tua vida. Ele ainda quer trabalhar sobre o teu caminho. Ele quer mudar o quadro. Ele quer mudar a situação da vida de vocês. Deus quer mudar a situação. Ele está cortando laço. Ele quer quebrar a lança para dar livramento. Quer cortar o laço da libertação, da transformação. Quantos livramentos o Senhor já lhe concedeu, hein, jovem? Quantos livramentos? E você chegou aqui pela graça de Deus nesta noite. Ele já deu livramento para Paulo perder. E o Senhor tem nesta noite retirar do teu coração. Eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar o cativeiro. Quero te dar um banho de misericórdia. Difícil vai ser, mas não será fácil. Mas se você abrir o seu coração e deixar Jesus mudar a tua vida, quem viver verá o que Deus vai fazer na tua vida. Você quer que Jesus mude a tua história? Quer que Jesus mude a tua história? Quer aceitar Ele como Salvador da tua vida nesta noite? Não importa em que assunto você se encontra, mas Ele quer mudar, porque Ele é Rei. E Ele conhece esse ama do você. Quer mudar a sua fé? Aceitar Jesus? Jesus nesta noite. Talvez seja a última oportunidade. Mas não é por força nem por violência. O nosso Deus, Ele liberta. Ele transforma. Ele faz assentar o mais comandado no meio dos príncipes. Aleluia. E o Senhor atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus te faz presente, está no meio da gente. É o mesmo que não mudou. Glória a Jesus. Ele é o Deus que não mudou. Oh, Aravassari, glória a Jesus. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel, lá da cova dos leões. A galinha convenceu, Deus ouviu suas orações, perguntando para orar, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus está presente, já no meio da gente. É o mesmo que não mudou. Glória a Deus, glória a Deus, glória. Glória a Jesus, em nome do Senhor Jesus, assim que agradeço a minha vida. Glória a Jesus.
bênção. Saia de posse da vitória, porque Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Se levante como uma mãe corajosa para defender a sua casa, defender o seu lar. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Nas vossas orações esteja orando pela pastora Maria e sua família, certa de que a pastora Maria, ela ora pela igreja pentecostal fiel a Deus, e pela pastora Adriana, essa mulher de Deus, uma amiga. Glória a Deus. Aqui, igreja, Deus me apresentou essa mulher.